Irmãos queridos da Igreja Redentor, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Hoje é um dia de muita alegria para nós, como todos os dias, dia do Senhor, mas é o dia que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E começamos a nossa liturgia hoje com o cântico: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou meu Senhor. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Todos os irmãos da Igreja Redentor recebam o meu carinhoso abraço, o meu abraço fraterno. Mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. E eu convido os amados irmãos a abrirem suas escrituras na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 15, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu não, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou a Cristo. O qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Senhor Deus, graças te damos e estamos aqui diante da tua palavra no dia do Senhor, no dia que celebramos a ressurreição, a Páscoa. Ó Deus, sê comigo como pregador desta manhã, deste dia tão importante para o cristianismo. Ó Deus, que o Senhor use da sua misericórdia para comigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a melhor notícia que o mundo já ouviu vem do túmulo vazio. Vem do local onde Cristo foi enterrado, pois lá ele não mais está. Jesus Cristo venceu a morte, arrancou o aguilhão, o veneno da morte, matou a morte, ressuscitando dos mortos. O túmulo vazio de Jesus Cristo é o berço da igreja. É a pedra de esquina da nossa fé e o fundamento da nossa esperança. Paulo aqui, quando ele escreve
à igreja de Corinto, eles, aqui no capítulo de número 15, ele sai dos problemas morais, dos problemas éticos, dos problemas culturais e eclesiásticos e entra nas questões doutrinárias e teológicas e começa falando de ressurreição. Paulo também aqui, de relance, ele trata do principal tema que é o centro da segunda epístola aos Coríntios, que é o seu apostolado. Nós podemos observar aqui que ele se apresenta como o menor dos apóstolos. Ele alega que perseguiu a igreja. Ele se apresenta aqui como, no versículo 8, como um nascido fora do tempo, um chamado fora do tempo. Mas no versículo 10 ele mostra que pela graça de Deus ele é o que é. O que fez a transformação da vida dele foi a graça de Deus e isso não se tornou vã, porque ele trabalha muito, mas ele ainda dá toda a glória a Deus porque ele não trabalha sozinho, é a graça de Deus com ele. Mas aqui nós vamos ver Paulo falando à igreja de Corinto sobre a ressurreição de Cristo, a nossa esperança, o nosso penhor. Então, Paulo expõe essa gloriosa doutrina em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e nós podemos observar três grandes verdades exponenciais, dentre as muitas que nós vemos neste texto. Em primeiro lugar, nós podemos ver em relação ao passado. A ressurreição de Cristo é um fato histórico previsto e não é controverso, né? Não há controvérsias sobre a ressurreição de Cristo. Apesar que historicamente, cientificamente, eles tentam achar, né, tentam procurar para desqualificar a ressurreição de Cristo, mas nós que somos crentes, nós cremos que Cristo ressuscitou. A boa notícia do Evangelho, da nossa salvação, ela está estribada em três colunas. Que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, que Cristo foi sepultado segundo as Escrituras. A grande pergunta que o incrédulo deveria fazer não é se Cristo ressuscitou, mas sim por que Cristo morreu e por que Cristo ressuscitou. A morte de Cristo, ela não foi um acidente, e nem a ressurreição de Cristo é uma surpresa para aqueles que creem nas Escrituras. Os céticos, né, eles besuntados de empáfia, como eu disse anteriormente, eles buscam artifícios para negar esse fato que não se questiona. O versículo 1, Paulo começa dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. A grande notícia do evangelho, a boa notícia do evangelho, como eu disse aos irmãos, é que Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos com Cristo. Essa é a grande notícia. Paulo diz aqui no versículo de número 2, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Se você não acreditar na ressurreição de Cristo, você que é crente, você que tem no seu coração o testemunho do Espírito Santo que você é salvo, que você é filho de Deus, você tem que, vamos dizer assim, como os nossos irmãos pentecostais, tomar posse desta palavra. As provas, Paulo vem falando delas aqui, elas são irrefutáveis. Elas estão na própria palavra, pois Paulo diz que Cristo foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante quando Paulo fala isso. O próprio Jesus Cristo diz que as Escrituras testificam dele mesmo. A primeira coisa que nós podemos ver é a promessa
A antiga aliança que desde Gênesis, quando o homem ali peca, apresenta a Cristo como Redentor, como nosso Salvador. E as Escrituras, a todo momento, na mensagem de revelação que ela vai trazendo ao povo escolhido por Deus, ela vai cada vez mais de uma crescente, revelando Cristo através das festas, através dos profetas, através das promessas. Essa crescente até chegar ao ápice, até chegar o dia que Cristo se encarna e vem do ventre de Maria e exerce aquilo que Deus determinou para a nossa salvação. Paulo mostra aqui também nesse texto vários grupos aos quais Jesus apareceu. Paulo mostra aqui a partir do versículo de número 6, não, desculpem, a partir do versículo de número 5, que ele apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12. Paulo diz aqui que Cristo apareceu a mais de 500 pessoas, que muitas dessas pessoas vivem. Nós estamos falando, irmãos, do ano 55, por volta do ano 55 depois de Cristo. Aqueles irmãos de Corinto talvez tenham conhecido, ou talvez tenham ouvido falar de pessoas que estão vivas ainda e que viram Cristo ressurreto. Pessoas muito próximas deles. Paulo fala aqui que ele mesmo viu a Cristo ressuscitado, mesmo que fora do tempo. Nós temos provas históricas e científicas que são irrefutáveis. O imperador romano manda historiadores para testificar da ressurreição de Cristo, e esses historiadores narram, através de escritos históricos que estão nos anais da história até hoje, e ninguém pode questionar. E a maior prova disso tudo é a prova de fé, é a prova do Espírito Santo testificando no nosso coração que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo ressuscitou. A maior prova é quando nós olhamos para as Escrituras e lemos um texto como este e temos a certeza, através dos olhos da fé, através da elucidação do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, será que foi um engano? Seria uma mentira. Seria a maior mentira que o mundo já viu. Eles tentaram várias teorias, né? A teoria do desmaio, que Cristo não morreu na cruz, mas teria desmaiado. Será que teria desmaiado se ninguém suportou a morte de cruz? E se Jesus Cristo foi a pessoa que mais tempo ficou dependurado no madeiro de todas as pessoas que foram crucificadas até hoje? Eles veem a teoria do roubo do corpo de Cristo. A pergunta é, por que os apóstolos ou por que os cristãos roubariam o corpo de Cristo? E como é que você explicaria que muitas pessoas viram Cristo ressurreto? E se isso tudo fosse um engodo, se isso tudo fosse uma mentira, por que os apóstolos, por que os cristãos que viram a Cristo ressurreto foram tão determinados a sofrer e a pregar o Evangelho? Será que valeria a pena morrer por uma mentira? Os versículos de número 14 e 15 nos diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, meus queridos irmãos, nós estamos fingindo que cremos em alguma coisa. Nós estamos pregando uma mentira. Não teria sentido nós estarmos reunidos aqui neste domingo, no dia do Senhor, louvando, aprendendo da sua verdade, nos alimentando da sua palavra, crendo que nós estaremos com Cristo na ressurreição. Então, meus queridos irmãos, o primeiro lugar, quanto ao passado, a ressurreição de Cristo, ela é um fato histórico, sem controvérsia, incontroverso.
não se questiona. Em segundo lugar, nós podemos ver neste texto que, quanto ao presente, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. O texto vai nos mostrando, e Paulo vai nos dizendo, e dizendo aos Coríntios, aos coríntios daquela época, que os cidadãos que pertenciam àquela igreja, que se Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão. E se não há ressurreição dos mortos, então os homens estão desassistidos de esperança. Vejamos aqui os versículos 12, o versículo de número 13, que nós já lemos, e o versículo de número 17. Versículo de número 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. O versículo de número 17 nos diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então nós estamos crendo à toa. Os nossos pecados não são perdoados. Se nós não acreditamos que Cristo ressuscitou, a pregação do Evangelho ela é vazia e sem conteúdo. Por que a pregação do Evangelho hoje, nos nossos dias, ela é tão vazia? Por que não se prega a ressurreição de Cristo? Não se prega a volta de Cristo? Não se prega o céu? As pregações são para um Cristo que eu acredito, o Cristo do presente, mas é o Cristo do presente que é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa esperança, é o fundamento das coisas que virão. Mas se prega um Cristo do presente que vai me dar uma casa nova, um carro novo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai me dar prosperidade. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é um corolário de dogmas sem qualquer proveito. Como é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico não acredita que há pecado, isso é uma disfunção humana, não acredita que Cristo encarnou, não acredita que Cristo ressuscitou, não acredita que Jesus Cristo andou sobre as águas, que Jesus Cristo fez milagres. Para que serve a fé desse pessoal? É apenas uma pregação ética e moralista por um mundo aqui melhor? Por isso eles aceitam qualquer correlação e ligação ecumênica, com qualquer credo, com qualquer fé que se levante. Porque é uma pregação vazia, sem conteúdo, que não serve para nada. É apenas uma mensagem de bons costumes, é uma mensagem de autoajuda. Se Cristo não ressuscitou, meus amigos, a nossa mensagem no presente, a mensagem da igreja hoje, é uma grande mentira. Os apóstolos foram falsas testemunhas, os maiores embusteiros da história, pois afirmaram em nome de Jesus e em nome de Deus o que jamais ocorreu, e nós seríamos um grupo de mentirosos. Diz o versículo 15, que se Cristo não ressuscitou, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. O contexto da igreja de Corinto era uma igreja que estava dentro de um contexto judaico, né? E os judeus, de uma forma geral, eles não acreditavam na ressurreição do corpo e do espírito, do corpo e da alma. Os gregos, Corinto tinha uma grande influência da filosofia grega, né? Os gregos tinham aquela crença dualista que
o corpo é mau e que o espírito é bom. Então, eles não conseguiam entender a doutrina que nós iríamos ressuscitar com um corpo incorruptível. Eles não conseguiriam assimilar a ressurreição de Cristo corporalmente. Por isso nascem ali no primeiro século e caminham ali pelo segundo e terceiro tantas heresias, o gnosticismo, o docetismo. No versículo de número 20, diz aqui para nós: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é para nós e é para o cristianismo o primeiro de todos os filhos de Deus a se levantar do túmulo para receber um corpo de glória. A nossa esperança no presente é essa promessa. É o motivo para o qual Jesus Cristo veio ao mundo, para que vencesse o veneno da morte, o aguilhão da morte, e nos desse a vida eterna, que os nossos pecados fossem perdoados, para que pudéssemos ter o livre acesso a Deus e o livre acesso aos céus. Meus irmãos, quanto ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso, não se questiona. Quanto ao presente, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. E quanto ao futuro, a ressurreição de Cristo é a âncora da nossa esperança. Cristo, meus irmãos, ressuscitou com um corpo de glória. E diz a palavra de Deus que nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Nós vamos aqui ao versículo de número 53, é um versículo que nós não lemos por causa do nosso tempo, né? Nós estamos gravando e a gravação não pode ficar muito pesada, mas nós estamos tratando aqui do tema do capítulo de número 15. O versículo de número 53 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Diante de Jesus, a sua vitória. Onde está, ó morte? Diante de Jesus, a sua glória. Nós teremos um corpo imortal e corruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Como nós não cansamos de pregar e de falar, não haverá mais cansaço, nem fadiga, nem lágrimas, nem doença, nem dor, não haverá mais defeito físico, nem morte. Nosso corpo vai brilhar como o firmamento e resplandecer como as estrelas para sempre e eternamente. Quando Jesus voltar, meus queridos irmãos da Igreja Redentor, todos os crentes, em majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Então, queridos irmãos, nós que cremos no Filho de Deus, veremos que o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade e o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Volvemos os nossos olhos aqui para o versículo de número 54. Diz assim a palavra de Deus. Vamos a começar aqui do versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Que esperança! Que esperança!
Vivemos aí um tempo de pandemia, onde nós perdemos tantos conhecidos, tantas pessoas queridas, tantas notícias ruins. Ai de nós, se nós não tivéssemos aqui neste momento a esperança de saber que a morte não tem a palavra final sobre a nossa vida. Meus irmãos, então, nós cremos que o Filho de Deus ressuscitou. Nós cremos e veremos o nosso corpo mortal revestido de imortalidade. Nós veremos o nosso corpo corruptível, que sente dores, que se desgasta, que adoece, revestido de incorruptibilidade. Então, a morte, o último inimigo a ser vencido, será tragada pela vitória, será lançada no lago de fogo, e nós teremos um gozo inefável, uma alegria indizível, pois nós reinaremos com Cristo para sempre e sempre. Diz assim os versículos de número 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o 58 aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Portanto, Igreja Redentor, sede firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo o quê? Diz a palavra de Deus, que o vosso trabalho não é vão. Nós não pregamos uma mentira, nós não cremos numa falácia. Queridos irmãos da Igreja Redentor, exultemos o nosso Deus com grande alegria no dia de hoje, pois não caminhamos para um entardecer sombrio, nós caminhamos para o romper de uma aurora, de um dia eterno. Essa é a grande notícia que vem do túmulo, essa é a grande notícia do dia de hoje, do dia de Páscoa. O túmulo está vazio. E a notícia que Paulo dá aos coríntios é a notícia que aqueles que creem em Jesus Cristo são os mais felizes de todos os homens. Porque se nós observarmos aqui o versículo de número 19, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Paulo está falando da felicidade numa negativa, né? Se nós não acreditamos na esperança que Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, pelo contrário, aqui, se nós olharmos este versículo, se nossa esperança é Cristo, e se nossa esperança está fora desta vida, e se nós acreditamos na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, nós somos os mais felizes de todos os homens. Nós, irmãos, não caminhamos para a escuridão do túmulo gelado, mas nós caminhamos para o fulgor da glória celestes. Nós temos uma viva esperança, pois seguimos as pegadas de Jesus. Aquele que venceu a morte está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. Meus irmãos, louvado seja o nosso Deus. Louvado seja esse dia pela vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a morte. Igreja Redentor, que venhamos a celebrar esse dia com toda alegria e com toda gratidão. Glórias sejam dadas a Deus.